Mulher maluca e a família da esposa sendo completamente bizarra. Cada vez mais eu acho que Resident Evil 7 é inspirado na minha vida. Em 2017 foi lançado Resident Evil 7, o jogo que, inegavelmente, foi o que tirou a Capcom da lama. Os grandes fracassos nos títulos da sua principal franquia, que era Resident Evil, marcavam a constante queda da empresa. Jogos como Resident Evil 5 e 6, longe de serem jogos ruins, eram vistos como não Resident Evil, ou muito distante da fórmula original que era Resident Evil. Mas ainda assim, Resident Evil 7, mesmo sendo em primeira pessoa, parecendo uma coisa muito distante do Resident Evil, da fórmula geral dele, foi muito bem recebido. Mesmo sendo muito diferente de seus antecessores, Resident Evil 7 é considerado um dos melhores da franquia. Parte por sua demo, que quando chegou, puta que pariu, você via gameplay disso pra todo lado, e parte pela nova perspectiva do jogo, que era em primeira pessoa, uma coisa até então muito nova para a franquia Resident Evil. Sim, obviamente tem jogos mais antigos em primeira pessoa, como é o Resident Evil Survival, o Dead Island lá, mas em Resident Evil 7 isso é uma mecânica muito mais bem polida, além de ser um jogo da linha principal, ser um jogo numerado, e também pelo próprio cenário da época. Jogos como Outlast ou Amnesia eram muito destacados, e a comparação veio muito cedo. Pessoas, a qual eu vou chamar de fanboys, falavam que o jogo tinha mudado demais, sem o jogo sequer ter lançado. A demo teve um pouquinho de culpa nisso, já que não tinha armas, era um ambiente bem mais escuro, não era como o jogo é. Tinha fantasma, tinha umas porra assim. Aí já viu, né? Virou woke, fudeu. Nosso protagonista é Ethan Winters, um cara normal, que não tem nenhum treinamento militar, não é policial nem nada, e só tá indo pra aquele lugar pra salvar a esposa dele. Eu já ouvi essa história em algum lugar. Resident Evil 7 tenta muito emular o primeiro Resident Evil. É uma mansão, é um primeiro contato com o que eram os zumbis. No caso do Resident Evil 7, o Mutamiseto. Tal como o primeiro jogo, Resident Evil 7 emula muito uma cultura americana, ícones americanos do terror, naquela visão japonesa. Isso é muito visível no perseguidor, que é o pai da família. E algo legal de se notar, que é mostrado em muitas reviews e vai ser mostrada nessa também, é que cada membro da família leva um pouco do gênero de determinada parte do terror. O Lucas é um assassino em série, maluco de guiçal da vida. O Joel Baker é um terror slasher mais ou menos, o cara quebra a parede. Ele é aquele cara imponente tipo Jason, que não precisa nem te alcança. E tem a mãe da família, que é uma mulher. A cultura woke volta novamente. Temos a ilustre presença de Ethan Winters, o novo personagem desse jogo, sendo o arquétipo perfeito de personagem burro de filme de terror. E justamente por isso, o Ethan é um personagem muito bom. Ele é literalmente um civil, o cara não tá entendendo nada do que tá acontecendo. Ele chegou lá, tá com medo pra porra, mas, mesmo assim, ele segue em frente. Parte da imersão vem pelo fato do jogo ser em primeira pessoa e pelo Ethan ser um civil. A mansão dos Bakers é muito claustrofóbica, é um lugar muito apertado, é um lugar que cheira a mofo, velho. Você olha pra aquilo, você lembra de uma casa toda fodida e é agoniante. Eu não tenho rinite, mas eu me sinto... o quão merda é um sentimento de ter rinite. O meu canal nasal se fechou por puro reflexo enquanto eu jogava esse jogo. A casa é podre. Ela é podre e escura, mas ela não é podre e escura ruim pra ser joguinho que você não vê um palmo na sua frente, que isso dá até raiva. Você tá com a porra da lanterna e não vê nada. Mas o Resident Evil, o 7 principalmente, ele faz um equilíbrio muito bom entre as áreas mais iluminadas, como funcionaria a iluminação de uma lanterna, porque dá até raiva. Dá raiva de jogo que você tem que ficar com a cara na parede pra lanterna iluminar a parede e você saber onde é que você tá. Resident Evil 7 não se utiliza muito de jumpscares pro seu terror. É mais um sentimento de aflição, porque você sabe que tem alguma coisa na casa, mais de uma coisa no caso, e você sabe que essa coisa tá indo atrás de você. Parte do jogo, depois que você ganha a primeira arma, 1911 lá, muda de figura, vira realmente um survival horror.
E só por esse fato, pelo esse conjunto de elementos, você vê o extremo respeito que teve com os jogos anteriores, ao mesmo tempo que ele inovou. Você tá numa mansão, tal como o primeiro Resident Evil, Perseguidor, tal como o 2 e o 3. Existem alguns jumpscares que lembram até um pouco os do primeiro. E sim, tinha jumpscare no primeiro, tinha aquele lá do cachorro estourando a janela, e esse é o mais famoso pelo que eu me lembro, porque eu nunca joguei Resident Evil 1. Essa é a diferença de um fã. Parte do carisma do jogo vem de seus vilões. A Mia é completamente descartável, mesmo ela sendo sua esposa, ela não tem muito carisma. Mas oh boy, o cara que carrega esse jogo nas costas é o Jack Baker. E puta que pariu. Isso sim é um vilão Resident Evil. Os caras reclamam lá. Ai não, tá muito galofa. O Chris tá chocando a pedra. Aí vai lá e paga pau pro Leon zoando o Sadler na cara dele. O Salazar lá começando a falar com o Leon como se fosse colega dele. O Wesker farmando aura a cada 5 segundos na porra do Resident Evil 5. Vai tomar no cu, velho. Puta que pariu. Você quer muito uma piroca no seu rabo, né? Você vai olhar pra esse senhor, pai de família, fodão, que explode parede e pega o Ethan pelo pescoço e vai falar que ele é um vilão ruim? Você vai falar que o cara é um vilão ruim, meu irmão? Vai se fuder, vai. Como todo do jogo do Resident Evil, a Umbrella é a grande vilã do momento, como sempre foi, e a cartada da vez é essa velha toda esclerosada, que uma coisa muito legal é que ela te acompanha praticamente o jogo inteiro, e como plot twist da vez, você descobre que essa velha é a grande vilã do Resident Evil 7. E ela vira uma parede de carne gigante ao qual você tem que matar com uma arma especial. Isso é Resident Evil nos mínimos detalhes. Mas dá uma pausinha que o vídeo vai ficar um pouquinho mais sério. Um ponto até que meio infundado é tentar caracterizar um Resident Evil como um jogo de terror extremo. Isso nunca foi o que a franquia foi. Resident Evil sempre foi um jogo de survival horror. Você tem sim a possibilidade de enfrentar seus pesadelos, lutar contra os monstros. O terror em Resident Evil é o terror biológico. Não é como Silent Hill, que aborda temas psicológicos, a psique humana, pessoas malucas, essas porra assim. Não, Resident Evil é um jogo de terror. É um jogo de terror que dá medo por muitas das vezes, determinados pelas situações em que você se encontra, ambientes enclausurados, mas pequenos. A claustrofobia é o medo mais ser combatido, porque você tem poder de fogo para lidar com ele. Você tá preso numa pequena sala com um garrador, mas ainda assim tem armas. Você tá correndo do Nemesis por toda a Raccoon City, mas no final do jogo você ainda assim mata ele. A saga Resident Evil sempre te abriu esse espaço para você poder lutar contra as criaturas que te assombram. Resident Evil 7 faz isso muito melhor. Ele te apresenta a casa, os personagens, a família inteira, começo desarmado. A sua única opção é correr. E isso divide o terror em duas partes. A primeira é quando você está desarmado, tem medo do perseguidor e tem medo que ele te encontre. Não tem como você se proteger. Depois que você ganha a arma, o medo fica por conta das balas. Você sabe que no exato momento que você ganhou a arma, o jogo deixou o perseguidor mais violento. Em dificuldades mais altas, a disponibilidade de cura e munição é algo bem restrito, a ponto de uma cura, de uma munição que você deixou de pegar ou usou de maneira desnecessária, te fazer falta até no final do jogo. Obviamente não vai te dar um soft lock ou vai foder completamente um save seu, mas ainda assim, você vai ter que deixar de ser muito agressivo, vai ter que contar mais as balas, vai ter que esperar momentos que o chefe fica a tal ponto cego. E cara, o 7... ele é o mais Resident Evil. Você tem medo a todo momento de ficar sem cura, ficar sem bala. A casa, ela é apertada. Ela não te dá medo por pura estratégia. Você fica com medo de tomar stunlock em algum canto. A troca de perspectiva de fixa para terceira para primeira pessoa só engrandeceu ainda, porque Resident Evil, ele tem que se mutar tal como um vírus. E esse Resident Evil, ele se mutou e manteve os sentimentos dos jogos antigos. E para consideração final, vale a pena jogar Resident Evil 7? Não,